Então, gente, prosseguindo, eu estava falando a respeito da versão dos ex-agentes da Operação Mirage, os alegados ex-agentes, né, alegados e que teriam participado dessa operação. Há muitos aspectos que são muito divergentes e que por isso não podemos de imediato aceitarmos tais versões, né? Porque quando eu entrevistei os parentes, amigos, nenhum deles corroborou com praticamente nada que fosse favorável à versão dos agentes, né? Primeiro que os agentes aí, eles falam, no Nedeljkovic e o Richard Dodd, eles falam que eles usaram um helicóptero. Teriam usado um helicóptero, né, para fazer aí o caso acontecer, né? Nenhum dos parentes e amigos de Vilas Boas nos relataram terem visto um helicóptero, né? Eles relataram terem visto o que para eles eram OVNIs, né? O José Vilas Boas, por exemplo, José Vilas Boas, ele chegou a ver na véspera, no dia 15, ele estava junto com o Antônio, e o José nos conta que ele chegou a ver um objeto que pareciam dois pratos, né? Pareciam dois pratos, e quando nós o entrevistamos, ele chegou até a pegar pratos, né? Pegar dois pratos e juntar para exemplificar o que ele tinha visto, certo? Então o José, ele conta que viu o que para ele era um OVNI, a menos que ele também tivesse sido borrifado, né? Mas pela versão aí dos agentes, eles teriam agido diretamente no dia 16. Não me consta que eles teriam tomado parte dos casos anteriores que são narrados pelas pessoas próximas ao Vilas Boas e o próprio Vilas Boas. O Vilas Boas conta que no dia 5 de outubro, né, mais de 10 dias antes, quando ele voltava de um bailinho de roça, né, que é outra foto aqui do José Vilas Boas. Aliás, vou corrigir aqui a data do... Acho que eu falei na primeira parte que a Aldércia nasceu em 34, né? Na verdade, ela nasceu em 32 e o Antônio Vilas Boas nasceu em 34, certo? Na verdade, essas são as datas certas. E no caso aqui, o José Vilas Boas, ele morreu com a mesma idade que a Aldércia. Curioso, né? Morreu com 83 anos. No caso do José, ele morreu em 2021. Ele nasceu em 38 e morreu em 2021. A Aldércia nasceu em 32 e morreu em 2015. Né? Ambos aí com 83 anos, né? E o Antônio, ele morreu com 56 anos em 91, certo? Morreu bastante jovem, né? Então o José, ele estava junto com o Antônio no dia 15. E no dia 5, como eu estava falando, eles tinham voltado de um bailinho de roça, certo? Voltando de um bailinho de roça. E aí muita gente vai falar, né? Como nesse caso Vilas Boas tem muitas dessas insinuações, né? Vai falar, então Vilas Boas, ele estava na gandaia, estava numa balada, né? E tal. Olha, se a gente for comparar o bailinho de roça da época com o que rola hoje, né? Aqueles bailinhos de roça pareciam mais a reuniões das senhoras católicas, né? Com relação ao que rola hoje, quer dizer, algo assim muito inocente, né? Esses bailinhos de roça aí também não, claro. Rolava também. Claro que a malícia é atemporal, certo? Mas, então, o Vilas Boas, ele frequentava muito desses bailinhos, né? Acho que não tinha outras diversões no local. E, então, no dia 5 ele estava voltando desse bailinho, aí ele falou que viu uma luz que estava rondando o local, como que estivesse procurando por algo, né? Podia ser um helicóptero? Podia. Uma luz rondando, ele disse que viu pelo forro do teto da casa, né? Pelo telhado, aliás, porque não tinha forro. A casa não tinha forro, ele viu pelo telhado.
né? Então, poderia ter sido um helicóptero, mas aí no dia 15 o José Vilas Boas estava junto com o Antônio, né, com o irmão, aí disse que viu esse prato aí, né, um objeto em forma de dois pratos emborcados, ficou assustado e se mandou, né. Aliás, o José, ele ficou tão, depois que aconteceu o caso, ele ficou tão amedrontado, e ele sentia algo ali no local. Ele se mandou da fazenda, ele foi morar numa outra cidade, né, foi morar numa outra cidade e não quis mais saber de morar em São Francisco de Sales, tá? Então o José aí, né, tratou de puxar o carro e ele se tornou uma pessoa muito rica, né? Ele virou criador, ele era muito rico, o José, né? Morava realmente muito bem, estava muito bem de vida, certo? Eh, Estava muito bem de vida, muito remediado e era um próspero criador de gados, né? Só vou aqui confirmar onde é que nós o entrevistamos em Fernandópolis. Faz tanto tempo que a gente se esquece. Ele estava em Fernandópolis. Nós tivemos que passar em Fernandópolis, interior de São Paulo, né? Lá que ele morava. Eu falei Contagem, onde é que eu estou com a cabeça? Então ele estava em Fernandópolis e nós o encontramos lá, o entrevistamos em Fernandópolis, certo? Então foi lá que ele foi para lá, né? Ele se mandou de São Francisco de Sales, nunca mais voltou. Ele ficou realmente muito assustado. Aí o João Batista de Queiroz, o João Neto, ele disse que parece que ele estava no próprio dia, ele estava no próprio dia ou no dia anterior, também, agora eu não me recordo, mas está no meu livro. Ele disse que estava em companhia do Antônio, e ele testemunhou também o aparecimento de uma luz ali, e ele ficou assustado, ele disse que se escondeu, né? Se escondeu e depois se mandou também, não quis ficar. Quer dizer, no final sobrou para o Antônio, né? Sobrou para ele aí. E, o que que não bate, né? Não bate então, por exemplo, essa do helicóptero. Ninguém diz ter visto um helicóptero na área. Quer dizer, se um helicóptero estivesse rondando a região, a área, alguém teria que ter visto, né? Mas um helicóptero militar, né? Um helicóptero tipo Sikorsky, algo assim, né? São helicópteros muito grandes e não eram helicópteros que me constam, não eram helicópteros silenciosos, certo? Então, tinham que ser vistos e não foram, né? Mas, se realmente aconteceu, então, o Vilas Boas ter sido borrifado, né? Ter sido borrifado, ele pode ter, então, um estado alucinatório que ele se encontrava, talvez confundir o helicóptero com uma nave. E o relato do Vilas Boas, de certa forma, bate muito com o que seja um helicóptero, né? Porque o Vilas Boas diz que a nave era oval, tinha 3 esporões, tinha um leme, tinha uma cúpula giratória em cima, tinha faróis vermelhos na frente, e o que é pior de tudo, né? Aquilo que é mais aberrante é a presença daquela escadinha, né? Da escadinha de metal, né? Diz que ele subiu por uma escada, os seres o forçaram a subir por uma tosca escada de metal, que parecia até essas escadas de cordas, né? Se bem que o Vilas Boas ele fala que a escada era mais larga do que esse retrato. Cabiam até 2 pessoas, dava para 2 pessoas por vez, e diz que havia até um corrimão, né? Nessas escadas, mas assim, no geral a escada era uma escada dessas, tipo essas escadas que os helicópteros eles jogam quando uma pessoa vai ser resgatada, né? Então eles jogam uma escada que a pessoa sobe por ela. Seria mais ou menos parecido com essas escadas de helicóptero, né? Então seria um outro elemento um outro detalhe que bateria aí com a versão de que possa ter sido um helicóptero, né? E essa da cúpula giratória também, vários desenhos que o Vilas Boas fez na nave, né, levam a gente a ficar assim bastante balançado, e realmente aquilo parece por demais um helicóptero. No que tange a descrição dos seres, né, se a descrição dos seres também seria condizente aí com, no caso, os militares usarem aquela roupa hermética, que seria muito mais para protegê-los, né, para que eles não inalassem os próprios produtos químicos que eles estavam borrifando.
seria algo lógico, né? Algo lógico. E o Vilas-Boas, ele, na narrativa dele também, né, você vê que não há praticamente nada de avançado, assim, de uma tecnologia muito avançada naquilo que ele viu. Né? Então a nave poderia ser um helicóptero, ele sobe, ele sobe até a nave por uma escadinha tosca, totalmente incongruente com uma super tecnologia supostamente capaz de cruzar a galáxia, certo? Eu teria que ter um sistema de absorção ali mais sofisticado, convenhamos, né? Ou tipo de um teletransporte, um raio trator, né? Ou ou uma escada um pouco mais, certo? Um pouco mais moderna aí, né? E no entanto não é isso. E também lá dentro da nave, Vilas Boas não viu assim nada de algo assim muito avançado também, né? Ele viu o que lá? Ele esteve numa sala e foi colocado numa sala em que havia uns tubos, vejam, uns tubos, né, que saíam pelas paredes, assim, havia uns tubos e por esses tubos saíram uns gases que o deixaram até meio zonzo e tal, né, e quer dizer, nada assim muito sofisticado e até naquele sistema que usaram para tirar o sangue dele, né? Vejo que usaram um cálice, ele diz que era um cálice, ele compara com um cálice com um tubo de borracha, uma espécie de tubo de borracha ligado a uma ventosa. E essa ventosa foi colocada embaixo do queixo dele e foi por aí que extraíram o sangue. Né? Será que eles não, também seres de uma tecnologia assim tão avançada, não disporiam de um equipamento que estivesse mais à frente? Né? E, no entanto, um equipamento assim bastante tosco, convenhamos. Né? Você veja que existem já na série Star Trek, por exemplo, não se usava agulhas de injeção, né? Não se usava seringas hipodérmicas, certo? Usava um tipo de seringa que era uma injeção que se encostava apenas na pele e não havia agulha. E aquilo por pressão, né? Pela própria pressão, o líquido entrava, era absorvido pelo corpo. E já existe a tecnologia, já foi desenvolvida alguns anos atrás, saíram até várias notícias que desenvolveram uma tecnologia estilo Star Trek para não precisar mais usar agulhas, né? É um tipo de uma injeção que você aplica apenas encostando e o líquido entra pela pressão. Né? Eu até não sei por que ainda não colocaram no mercado esse tipo de... não sei o motivo. Né? Mas poderia, porque muita gente tem verdadeiro horror, né? Fobia à agulha. Mas, então toda a tecnologia que o Vilas Boas viu ali não tinha nada de extraordinário. Né? Nada de extraordinário. O que condiz aí com a versão. Né? Claro que o ufólogo Rick Reynolds ele tentou obter mais dados com o Nedeljkovic. Só que o Nedeljkovic ele acabou morrendo, ele morreu em 99 e antes que ele pudesse fornecer qualquer documentação, né, ele morreu. A única alegação do Nedeljkovic foi que se ele queria documentos, ele deveria procurar o ufólogo Jacques Vallée. Vejam só, o Nedeljkovic falou que tinha entregado ao Jacques Vallée uma série de documentos comprovando a história dele. Né? Comprovando a história dele. Aí um ufólogo chamado Jack Brewer procurou o Jacques Vallée, ele soube disso, procurou o Jacques Vallée, né? E perguntou ao Jacques Vallée, você está com os documentos aí do Nedeljkovic? O Jacques Vallée saiu pela tangente, vejam só, falou para o Brewer que, olha, se você quer os documentos, esses documentos ele disse que estão aí na mão de ufólogos latino-americanos, então os procure, o Jacques Vallée falou. Né? E no livro Forbidden Science, do Jacques Vallée, Forbidden Science 4, o 4, né? O Jacques Vallée, ele fala, né, que vários casos ufológicos foram, na verdade, psyop. Né? Então ele fala ali que o caso da floresta de Rendlesham foi um psyop, e que até já está se provando aí, né, que realmente foi. Né? Até o Luiz Noguês, que traduziu o meu livro, do qual eu vou falar daqui a pouco,
que estou lançando. O Luiz Luiz Noguês, no site dele, no blog dele, Marcianitos Verdes, ele publica uma matéria em que se fala que o caso Rendershan, né, foi todo ele uma série de enganos, de encenações, né, produzidos pelos próprios militares, né, que estavam tentando se vingar, ali, no caso dos militares americanos, tentando se vingar dos britânicos, uma rixa que havia ali na época, começo dos anos 80, muita tensão, e houve um incidente, né, anterior em que os militares americanos foram humilhados, aí depois os militares americanos resolveram se vingar dos britânicos e pregaram uma peça neles e os enganaram, acabou gerando o caso da floresta de Rennes-le-Champ, né? Então, o Jacques Vallée saiu com essa, né? Ficou nisso, infelizmente ficou nesse pé aí, né? E no caso do Mark Pilkington, esse cara, por exemplo, ele é um sujeito que, assim, muitos desconfiam que possa ser um agente do M5, né? Do M5. Então, ninguém consegue confiar muito, né, nesse pessoal, não consegue referendá-los inteiramente, porque as ligações deles não são, assim, algo que se possa confiar inteiramente, né? E no caso aí, por exemplo, o parceiro e cúmplice do Pilkington, que é o John Lundberg, por exemplo, ele produziu o documentário, né, Mirage Man, ele foi um dos que produziu o documentário Mirage Man e que fez a pesquisa junto com o Pilkington. O John Lundberg, ele é nada mais, nada menos do que o sujeito que criou o site Circle Makers, né? E ele se dedica, eu recomendo todo mundo a visitar o site Circle Makers, né? Porque o John Lundberg, ele se dedica a fabricar círculos nas plantações por encomenda. Então qualquer pessoa pode contratar aí a empresa dele, né? E você encomenda um círculo qualquer em algum lugar, ele faz para você, né? Ele faz e pode até mesmo fazer assim, estampar marcas de produtos. Então algumas empresas já o procuraram para criar círculos nas plantações com logotipos de marca. Por exemplo, a Supreme, né? A marca de streetwear Supreme o contratou o Lundberg para fazer no campo. Vocês encontram a foto dessa marca, desse ciclo da plantação com a marca Supreme na internet facilmente. Então encomendaram a ele, né, e ele faz qualquer tipo de círculo, os mais complexos, né? Ele aplica umas técnicas e ele tem uma equipe, né? E eles vão sorrateiramente em alguns campos aí, uns trigais, e fazem qualquer desenho que você queira. Inclusive pode fazer desenhos também sugerindo que são círculos extraterrestres, certo? Então, este é o Lundberg, esses são as pessoas que estão encampando a versão do Richard Dott, por exemplo, né? E no caso aí do Nedeljkovic, diz que os documentos, então, foram ele entregou os documentos para o Jacques Vallée. O Jacques Vallée não mostra os documentos, né? Não mostra os documentos, fica algo assim. E o Vallée, ele é favorável a essa versão dos PSYOPs, né? Ele acredita que em vários casos, como Rennes-le-Champ, o caso Pascagoula é outro, né, 73, lá, daquele caso dos pescadores, né, que viram um ser meio que parecido com um ser aí, parecido com uma lagosta, algo assim, né? O caso Pascagoula, por exemplo, né, teria sido também um PSYOP desse estilo aí, né, teriam sido também borrifados alguma droga aí nos dois, eles alucinaram o caso, né? Então, segundo esses agentes também, não só o caso Vilas Boas, como muitos outros casos teriam sido criados por eles. Eles dizem até que o caso Betty Barney Hill foram criados por eles também. Muitos outros casos clássicos da ufologia teriam sido criados por eles. Agora é aquilo. Todos foram? Lógico que não, né? Não haveria como. Então,
também aí é um ponto que não bate, né? Então, se não foram eles que criaram os outros casos, por que os outros casos são tão parecidos com o que eles criaram? Certo? Então fica essas dúvidas, né? E, embora exista uma droga muito poderosa aí, que já foram feitas várias experiências com ela, chamado DMT. Vocês devem ter ouvido falar, chamado Spirit Molecule. Spirit Molecule, a molécula do espírito, né? Porque o DMT ele é uma droga tão poderosa que ele é capaz de produzir experiências de quase morte e até mesmo experiências de falsas abduções. Pessoas que tomam essa droga, elas experimentam experiências de falsas abduções e essa droga é tão poderosa que as pessoas realmente têm a sensação de que aquilo aconteceu de fato com elas, né? Elas mesmas começam até a pensar que é tão real, né? A sensação de realidade é tão forte que é como se elas tivessem realmente vivenciado essas experiências, né? Então, alguns até dizem que na verdade essa droga, ela não é que ela produza experiências alucinógenas propriamente, mas elas abrem uma espécie de porta, né? Faz com que a pessoa acesse espiritualmente alguma outra dimensão onde ela vivencia essas experiências. Chegam a esse tipo fazer esse tipo de especulação. E essa DMT pode ter sido usada? Ninguém sabe, pode ter sido também, né? Certamente algumas falsas abduções que foram engendradas pode ter sido por meio então, do DMT, certo? Então há aí há realmente fatores que apontam para que realmente possam estar sendo feitos. Eu não duvido que essas experiências estejam sendo feitas, né? Já está mais do que comprovado assim, uma série ao longo da história de envolvimento dessas agências com, com lances, com experiências nada abonadoras. Por exemplo, o caso a Operação Tuskegee, por exemplo, as experiências Tuskegee, né? Vocês devem conhecer muito bem, em que eles usaram homens negros, muitas centenas de homens negros, e esses homens negros eles eram infectados com sífilis e não recebiam tratamento, né? Então essa operação Tuskegee acabou matando muita gente e foi uma experiência secreta, né? Até que foi revelada e tiveram que encerrar, mas é uma delas, é algo assim estarrecedor, né? Se for pensar em tantas outras experiências secretas que o governo fez, né, até mesmo com radiação, fazendo com que soldados entrassem com cogumelos atômicos, como nas experiências, nas explosões da ilha de Bikini, por exemplo, né? Você tem inúmeras outras operações psicológicas que foram levadas a cabo, né? Então não é nada de duvidar. Eu tenho certeza absoluta que muitos casos ufológicos realmente foram criados por operações militares, por teatralizações tétricas, né, na falta de um outro termo, e eles podem realmente estar por trás aí. Vamos até aqui levar um pouco mais longe. Talvez até a Operação Prato tenha, na verdade, investigado, não OVNIs propriamente, mas talvez ali algum tipo de experiência com armas muito avançadas, com equipamentos muito avançados, né, e que levaram todos muito a acreditar que aqui estavam tendo uma invasão alienígena, de alienígenas que estavam sugando sangue lá dos ribeirinhos, do povo ali da região do Maranhão, né, da Baixada Amazônica, nos anos 70. Então o caso Chupa-Chupa, né, pode ter sido. Agora, é lógico, muita gente vai contestar. Não pode, porque era uma tecnologia muito avançada. Você não sabe até que ponto eles já não tinham uma tecnologia que permitia, né, até mesmo de fazer com que eles pudessem coletar sangue, né, como eles faziam. Você não sabe, né? As pessoas desconhecem completamente o que se passa nos bastidores, né? Só para a gente lembrar, toda essa tecnologia que hoje nós conhecemos já tinha sido desenvolvida há muitas décadas atrás. Muitas e muitas décadas. E eles não estariam testando em algum lugar? Eles teriam que testar isso em algum lugar.
né? Porque talvez eles resolvam testar nesses locais assim mais isolados, né? Mais improváveis, justamente para que não, eles não poderiam testar isso, por exemplo, no centro de Nova York, por exemplo, né? Eles teriam que testar isso no local mais isolado e mais desolado possível também, né? Então talvez escolheram esses locais e foram escolhas certas, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para encarar o fenômeno e assim foi um choque cultural total, né? Total. E aí que entra um outro aspecto, quer dizer, se realmente eles fizeram tudo isso, se eles levaram a cabo essas operações todas e com o Vilas Boas também, né, o que eles cometeram foi um verdadeiro crime. Não deixa de ser um crime. Não é porque foram experiências, eles podem dizer, ah, não, estávamos fazendo testes porque queríamos testar aqui certas armas por causa da Guerra Fria, por causa disso e daquilo. Isso não justifica, né? Então, o que eles causaram, por exemplo, para o Vilas Boas, se realmente foi um psyop, o que eles fizeram com o Vilas Boas? O traumatizaram, deixaram doente, o Vilas Boas morreu precocemente aos 56 anos, né? Nunca teve uma vida normal depois do que aconteceu a ele. Quer dizer, ele teve uma vida razoavelmente normal, mas imagine uma pessoa que passa por esse tipo de experiência, né? Ele vai viver o resto da vida dele traumatizado, né? Ele vai sempre ficar tendo pesadelos com aquilo, vai ficar tendo lembranças, principalmente dúvidas, né? O que pode ter acontecido realmente. Então a pessoa fica perturbada, né? Então, se a gente for pensar em tudo que eles causaram, né, isso poderia até redundar em processos de indenizações, mesmo que tardias, né? Só para lembrar que certos crimes não prescrevem, certo? Então, você vê que criminosos de guerra, né? A guerra já acabou há mais de 70 anos, mas criminosos de guerra podem ser, até hoje, podem ser punidos, né? Assim como torturadores aí do regime militar também, certo? Então, esse pessoal que cometeu essas barbaridades, essas atrocidades, né, foram verdadeiros crimes, né? Quer dizer, o próprio governo americano, no caso, pode ser responsabilizado, essas agências todas podem ser responsabilizadas, né? Se eles fizerem isso no Brasil, eles violaram a soberania nacional, né? Aí vocês podem alegar, não, mas isso foi feito talvez compactuado com o governo brasileiro, com a permissão. Até mais grave, quer dizer, aí você já envolve o governo brasileiro. O governo brasileiro também cometeu um crime, quer dizer, isso é um crime de lesa pátria, um crime de traição, né? Você permitir que uma nação estrangeira use seu território para fazer experiências cujos resultados eles nem saberiam quais seriam. Podiam ser mortais, podiam matar o Vilas Boas, por exemplo. Né? Ou essas drogas não poderiam ser mortais? Poderiam. Né? Vai saber a reação do organismo de pessoa para pessoa. Eles praticamente estavam ali propensos a cometer um assassinato se preciso. Então, não estavam se importando com a vida de ninguém, dos que eles estavam testando. Né? E também depois, né, se por acaso eles estavam atrás do Vilas Boas depois, levaram ele para os Estados Unidos e tal, será que era por preocupação com a saúde dele, com o estado dele, com o que fizeram a ele? Ou, na verdade, era mais um interesse de acompanhá-lo como uma cobaia, né, para ver os resultados do que eles tinham feito? Certamente não estavam se importando, é, certamente não estavam se importando com Vilas Boas, era muito mais né, seria para verificar os resultados do que eles fizeram, né? Para que eles verificassem, fossem depois checar os resultados, né, do que eles fizeram. Então, de qualquer forma, se eles realmente fizeram tais atos, se envolveram em tais atividades clandestinas, né, tudo que eles fizeram é muito grave em todos os sentidos e aspectos. E se eles estão por trás do fenômeno OVNI, de muitos outros casos, mais grave ainda, né? E quantas pessoas não chegaram a morrer até, né? Pessoas morreram por causa de alguns ataques aí de luzes, né? Pessoas que ficaram traumatizadas, né? Fora a confusão, toda o caos que isso gerou, a confusão, você levar, assim, espalhar uma espécie sabe, você confundir pessoas que estão vivendo numa vida que elas não esperam a intrusão de um elemento desconhecido, de algo tão desconhecido, que venha de um
de uma dimensão que não condiz com aquela em que ela vive. Né? Então todo mundo, o universo dela entra em parafuso. A pessoa fica extremamente confusa. Isso gera uma série como se gerou. Né? E será que eles ficaram satisfeitos com os resultados todos que eles... Será que essa era a intenção deles? Era gerar toda essa confusão e até hoje deixar todo mundo, né, fazer todo mundo ficar o tempo inteiro discutindo o que é, o que foi, o que não foi, né, dividir a sociedade, dividir os estudiosos, né, cada um defendendo uma versão ou outra. Quer dizer, são esses caras, a gente pode até chamá-los de os agentes, os agentes da confusão, algo assim, os agentes do caos. Né? Ou aquilo que o próprio Jacques Vallée, o próprio termo Jacques Vallée, mensageiros da decepção. São os verdadeiros mensageiros da decepção mesmo. Né? Então, o que eles estão fazendo é algo assim escabroso. E se eles continuam fazendo, por exemplo, até mesmo abduções, eles continuam fazendo então abduções, se eles estão por trás, é algo assim gravíssimo. Né? E assim, só que como é que nunca se soube que nenhum deles tenha sido punido. Nunca nenhum deles foi punido. Né? Então é a minha impunidade completa nesse meio. Né? Eles deitam e rolam, fazem o que querem. Fazem o que querem. E as pessoas ficam totalmente à mercê, né? Como sempre, à mercê dessa gente. E o governo só divulga aquilo que eles querem que se divulgue. Então, todo isso que eles falam que é um processo de abertura, que eles estão liberando documentos, eles só vão liberar os documentos que eles querem, e quando eles liberam, muitas vezes estão censurados os documentos, estão todos cheios de tarja pintada a tinta nanquim, né? Eles só vão divulgar aquilo que eles querem, porque quando eles divulgam aquilo, exatamente aquilo que eles planejam, né, justamente para produzir um fim que também já está acertado. Nada mais do que isso. Né? Então eles manipulam o tempo todo. É uma manipulação contínua. Manipulação contínua das informações. É uma forma de manter o controle, né? Uma forma de expandir os poderes que eles possuem também. É uma forma de direcionar a sociedade para um rumo que está traçado por alguma agenda, né? E eles também são cumpridores de uma agenda. Então, em suma, é isso. É isso que acontece. Né? Mas é claro que eu acho que a versão que a maioria ainda vai defender, né, é a versão, né, 80% aí acredita na versão extraterrestre ainda, né? Que o Vilas-Boas ele tenha sido, de fato, alvo aí de uma experiência extraterrestre, de seres extraterrestres que estavam querendo produzir um híbrido. Né? E vamos lembrar aqui que o caso Vilas-Boas ele foi o primeiro caso da história, né? Primeiro caso da história de abdução. Né? Foi o primeiro caso de abdução da história, certo? E foi o primeiro caso também, né, em que não só de abdução, como também o primeiro caso em que houve um intercurso carnal, né? E não que não tivesse havido antes abduções, claro que certamente pode ter havido, mas aquilo que veio a público, né, foi o caso Vilas-Boas. Mas o caso Vilas-Boas não entrou para a história como o primeiro caso, apesar de ter sido. Por quê? Porque o João Martins, o Olavo Fontes e o Walter Bühler ficaram com recatos, ficaram com medo, né, com medorréia, com receio de divulgar o caso por causa de todas as suas conotações, né? Talvez pela época, né? Veja que como a mentalidade muda, né? Hoje um caso como Vilas-Boas parece ser assim né? Uma história que se conta até nos púlpitos, né? Nos púlpitos das igrejas. Naquela época certamente devia soar assim como um negócio que ultrapassava as raias do aceitável. Então eles não resguardaram o caso, né? Talvez também por medo de descrédito, né? Eles achavam também, quem é que vai acreditar, né? Um caso do sujeito que fala que manteve relações com uma mulher de outro planeta? Ninguém, né? Então eles, até talvez também com medo, certo? Pelas reputações deles, e resolveram
esperar, né? E o caso acaba só vindo à tona quase 10 anos depois, quando o João Martins ele escreve a série, uma série na revista O Cruzeiro Internacional, né? Relatando o caso Vilas Boas, né? Então eu tenho até aqui, eu tenho essa série completa que eu publiquei no meu Patreon, tá? Eu fiz uma postagem ali, coloquei todas as 6 partes completas, está tudo completinho ali, todas as matérias em ordem, né? Todas coloridas, certo? Que foi publicada na série Detrás da Cortina de Silêncio. Quer dizer, o João Martins ele não teve coragem de publicar com o nome dele, usou um pseudônimo, e também não teve coragem de publicar na revista O Cruzeiro Nacional, né? Publicou nas edições na edição internacional do Cruzeiro. Isso aqui é a parte 4 da matéria, né? Então ele publicou essa longa, saiu na parte 5, por exemplo, até publicaram aí um esboço aí da mulher, né? Que também não bate em nada com o que na verdade o Vilas Boas viu, né? Foi amenizado, né? Um desenho bastante amenizado também, né? E foi essa série que publicou as esculturas pela primeira vez as esculturas do Vilas Boas. O Vilas Boas ele esculpiu tanto o disco voador como os ufonautas numa madeira chamada tamboril. A Odércia nos contou que ele esculpiu isso numa madeira chamada tamboril, né? E depois recobriu com aquele alumínio, aquela folha de alumínio que tem nos maços de cigarro. Ele retirou dos maços de cigarro e cobriu, né? Fez algo bastante caprichado, né? E mandou para o João Martins. Ele mandou isso para o João Martins, né? E assim, também o João Martins, veja, ele já tinha se envolvido aí com aquela farsa, né, clamorosa foi ele que na verdade que inaugura a ufologia no Brasil com a farsa clamorosa do caso da Barra da Tijuca, né? Está mais do que comprovado que foi uma farsa. Eu mesmo escrevi uma matéria que foi publicada na revista Cosmovini do Tasca, né? Aliás, isso aqui deixo um abraço para o Tasca, grande advogado, grande ufólogo, filho do abduzido também, do abduzido Tasca, que está no meu livro também o caso do Tasca, né? E ele publicou essa minha matéria, né? Que eu também cito, claro, cito ali as conclusões do próprio Calder Covo, né? Ele havia concluído que é um caso, uma clamorosa fraude. O Carlos Alberto Reis, nos anos 80, foi o primeiro a publicar uma matéria, porque até então, veja, o caso da Barra da Tijuca era uma unanimidade, né, de que realmente João Martins tinha fotografado um OVNI, né, e acabou ficando assim mais do que comprovado que foi tudo uma montagem, né? Eu vou falar até um pouco mais a respeito disso na próxima parte. Eu vou continuar então esse especial Vilas Boas na próxima parte. Então até mais, pessoal, até lá.